Pessoal, bom dia então novamente, conforme a gente combinou, nós estamos ainda na aula de número 2, na parte 2. Eu vou montar agora a nossa pilha, né? A pilha de Daniel. Eu vou mostrar para vocês então o cátodo, o ânodo, quem oxida, quem reduz. Lembra? O zinco estava oxidando e o cobre reduzindo na nossa pilha, né? Então é continuação, tá bom? Então vamos lá. Na nossa montagem então da pilha, a primeira coisa, ó, eu vou colocar então, imagina turma, imagina que você está colocando 2 aquários, tudo bem? Imagina que são 2 aquários, né? 2 células aqui, mas imaginar que são 2 aquários, tá? Bom, aí o que eu faço? Lembra dos eletrodos? Que era a placa de zinco e a placa de cobre? Então vou colocar aqui dentro uma placa de zinco, olha lá, e aqui vou colocar a placa de cobre, tudo bem? Então imagina, peguei 2 aquários separados, coloquei as 2 placas, os 2 eletrodos lá dentro, beleza? Bom, agora é o seguinte, nós temos que ter comunicação externa e interna entre eles, porque é um circuito isso aí, tá? É um gerador, pilha é um gerador, eu tenho que fechar isso aí. Externamente, nós vamos colocar então um fio, aqui, é um fio condutor. Então, externamente, nós temos o contato dos eletrodos pelo fio. E internamente, nós temos o contato desses eletrodos através da ponte salina, que nós chamamos de ponte salina, tá? E aqui o nome já diz, né? Por quê? Porque aqui tem um sal. Ah lá, eu coloquei um nitrato de potássio aí, tudo bem? Beleza. Então nós temos a comunicação externa pelo fio e a interna pela ponte salina. Beleza. Agora, lembra que nós tínhamos aqui aquela solução de sulfato de zinco? Vou colocar aqui dentro, sulfato de zinco. O sulfato de zinco, então, ele se separa, ele dissocia, e na forma de zinco 2+, SO4 2-, zinco 2+, SO4 2-, zinco 2+, SO4 2-. Joguei aqui dentro, então, sulfato de zinco. Porque lembra? Placa de zinco, solução tem que ter zinco. Aqui mesma coisa. Placa de cobre, a solução tem que ter cobre. Na época nós pegamos lá na aula 2, na parte 1, aquela parte de sulfato de cobre. Então vou jogar aqui dentro. Olha lá, sulfato de cobre. Cobre 2+, SO4 2-, cobre 2+, SO4 2-. Beleza? Então, placa e as respectivas soluções dos seus íons correspondentes daquilo que está na placa. Beleza. Pessoal, feito isso, aí nós temos que entender o seguinte. Toda vez, nós vimos já naquela parte 1, que o zinco ele tem um potencial de oxidação maior que o do cobre, porque o cobre tem um potencial de redução maior que o do zinco, né? Então, o zinco gosta mais de oxidar em relação ao cobre. Quem tem maior potencial de oxidação, quem oxida é aquele que dá elétron, não é isso? É a fonte de elétron, é da onde saem os elétrons. Então, ali nós temos o nosso polo negativo. Vamos ver isso na pilha? Olha lá. O zinco será o nosso polo negativo. Por quê? Porque a fonte de elétron é ali que vai ter a oxidação, a perda de elétron, a saída do elétron. Ele é o polo negativo. Negativo me lembra ânion, portanto ele chama ânodo. Ah lá, negativo te lembra ânion, portanto ânodo. E no ânodo ele vai sofrer oxidação. Tem uma palavrinha que a gente fala CRAL. CRAL, você pega C e R. Ou seja, cátodo reduz e o A com o, ânodo oxida, ânodo oxida. Então, sempre que você lembrar dessa palavrinha CRAL, você vai lembrar que o cátodo reduz e o ânodo oxida, vogal com vogal, consoante com consoante, tá? Logicamente, o cobre vai ter que ser o nosso polo positivo. Polo positivo me lembra cátion, portanto é o cátodo, portanto a redução. Como a gente falou, quem oxida? O zinco. Então ele vai mandar os elétrons para lá. A corrente elétrica na física é o movimento contrário dos elétrons. Então, se o elétron está indo do polo negativo para o polo positivo, a corrente externa está indo no sentido contrário, ou seja, do polo positivo para o polo negativo. Como é um circuito fechado, se externamente ela faz este movimento, internamente ela tem que fazer o quê? Esse movimento. Então, internamente, a corrente vem do polo negativo para o positivo, para fechar o circuito. Então, sempre a corrente vai no sentido contrário dos elétrons, a corrente externa. E a interna vem no mesmo sentido para fechar o circuito. Beleza? Legal. Então, tá aqui, pessoal. Ó. Aqui dentro eu tenho sulfato de zinco, eu tenho
muito, ele não está oxidando, então eu tenho muito zinco, muito zinco. O zinco que está na placa, ele começa a perder elétron e ir para a solução. O zinco que está na placa, zinco 0, perde elétron e vai para a solução. Então a placa vai corroendo, vai ficando toda corroída. Por quê? Porque o zinco vai oxidando. Ele sai da placa e vai para a solução. Então esta solução fica lotada de zinco e fica com pouco SO4. O elétron que estava aqui vem, passa pelo fio e chega aqui. Chegando aqui, o que acontece, pessoal? O cobre, que gosta mais de reduzir, ele faz o quê? Ele pega o elétron que está na placa e volta a ser 0. Ele gruda na placa. Então, o cobre 2+, pega o elétron que chega, que veio do zinco, e gruda na placa, voltando então a ser cobre 0. Então, prova que o zinco oxida e o cobre reduz. Aqui vai ficar com pouco cobre e muito SO4 aqui dentro. Por quê? Porque o cobre que está aqui vai grudar na placa. E o zinco que estava na placa vai para a solução. Volta um pouquinho. Lá. O que vai acontecer com essa placa? Ela vai corroer, vai diminuir a massa. Olha meu dedo, estava aqui. Olha agora. Diminuiu. Lá. A placa então corroeu, diminuiu. E em contrapartida, se o cobre que estava na solução vai lá na placa e gruda, pega o elétron e gruda, olha o que acontece com essa massa? Aumenta. Sempre quem corrói, a massa diminui. Quem vai reduzir, a massa aumenta. Legal? A corrente, como eu disse para você, externamente vai do polo positivo para o polo negativo. E internamente, esqueci de novo, para o polo negativo para o polo positivo. Tudo bem? Aqui vai vir uma palavrinha para futuramente aí para vocês, tá? Mas tranquilo. Agora, tudo se resume nessas duas linhas, pessoal. Tudo se resume nessas duas linhas. Quem tem o maior potencial de oxidação? Quem tem o maior potencial de oxidação, logicamente terá o menor de redução. Quem gosta mais de oxidar, não gosta de reduzir. Quem vai oxidar na pilha é sempre polo negativo. Negativo te lembra? Ânodo. Ânodo aqui sofre oxidação. Oxidação significa ser um agente redutor. Ser um agente redutor, a massa dele, o que acontece? Diminui. Perde elétron. Tá vendo? Perdeu o elétron foi para lá. A solução fica mais concentrada. Por que a solução fica mais concentrada? Porque ele sai da placa e gruda na solução. E é onde temos a saída dos elétrons. O polo positivo é o contrário, né? Quem vai ter o maior potencial de redução vai ser o contrário. Então, o que vai acontecer com ele? Quem tem o maior potencial o menor de oxidação e o maior de redução, o que vai acontecer? Vai ser o polo positivo, vai ser o cátodo, vai sofrer o quê? Redução, tá vendo? Quem sofre redução é o agente oxidante. O que aconteceu com a massa dele? Aumentou, tá vendo? O que mais? Está ganhando elétron, por quê? Os elétrons chegam, né? E eles grudam na placa, certo? Temos aí a solução fica mais diluída, porque ele sai da solução e gruda na placa. E é onde nós temos, então, a chegada dos elétrons, certo? Pessoal, tranquilo? Então, nós falamos sobre a pilha, dá uma olhadinha, volta algumas vezes na aula aí, né? E basicamente em cima dessas duas linhas que eu mostrei para você. Tudo bem? Amigos, um abraço. Esperem aí a próxima aula, a aula de número 3 aí, tá bom? Valeu, até mais. Tchau, tchau.